Meu nome é Sandra Prado, eu sou coordenadora do NAU da Física e o NAU da Física está aqui para apresentar para vocês uma experiência, relatar na verdade uma experiência que nós acreditamos que foi muito bem sucedida, aconteceu na semana de avaliação. Nós apresentamos para a direção do Instituto de Física, para os coordenadores de pós-graduação, os dados da avaliação da pós-graduação pelos discentes. Tiveram também presentes nessa reunião a professora Ana Braga, representando então a CPA, vice-presidente da CPA e vice-secretária de avaliação institucional, a técnica Nara Maria Magalhães. Enquanto eu apresentava os dados pelo MConf, toda a equipe do NAU estava presente no chat respondendo questões, dúvidas que apareciam à medida que eu ia apresentando. Tá? A apresentação durou cerca de 40 minutos e o sucesso, parte do sucesso foi medido pelo tempo de discussão, que foi mais que o dobro do tempo da apresentação. E isso foi feito em agosto. Estamos tendo repercussão dessa apresentação até o momento, de fato. O NAU estava bastante apreensivo porque essa nova gestão optou por uma maneira bastante diferente de apresentar dados de avaliação para a instituição. Em geral a gente chama gestores, a comunidade e a direção, com a ideia de que não estamos aqui para apresentar meramente números, ou seja, os números, as nossas médias são 2, 3, 4 ou 5, mas a ideia é mostrar que o NAU, uma vez que faz avaliação de infraestrutura, graduação, pós-graduação, começa a ter certas competências, digamos assim, no sentido de que a gente tem um panorama mais amplo do Instituto, de forma que talvez com ideias, com troca de experiências e troca de números também, possamos colaborar com a melhoria da qualidade, por exemplo, dos programas de pós-graduação. Eu sou um tanto tímida para gravar vídeo, então se eu não for bem sucedida nessa gravação, podem acreditar que a apresentação realmente foi muito bem sucedida. Tá? Então, como eu disse, eu vou tomar um tempinho, vou apresentar antes de tudo a minha equipe. Está aqui a Claudete Soares, ela é representante técnica administrativa. A Claudete é bibliotecária. A professora Sabrina é coordenadora substituta do NAU. Está aqui a representante discente de graduação Albertini, formanda, laureada. Representante docente Matheus Monteiro. O Matheus é um professor, acho que um dos professores mais jovens, foi contratado muito recentemente pelo Instituto de Física. Está aqui o físico, ele é representante técnico administrativo Gabriel. O representante discente de graduação Marcelo Henrique. A representante docente, ela faz parte do departamento de astrofísica, adora olhar o céu, Alejandra Daniela. Está aqui a representante discente de pós-graduação Ivanessa, o representante discente de pós-graduação Davi e o João de Moraes, representante docente, bem nerd. Tá? Eu tenho que agradecer, vou aproveitar esse momento, esse espaço, para agradecer essa equipe, sem a qual realmente não teríamos tido tanto sucesso. Tá? Então, eu posso começar dizendo que no Instituto de Física, o Instituto de Física tem, na verdade, 3 programas de pós-graduação que foram avaliados. O programa de pós-graduação em Física é um programa bastante conceituado, nota 7 na CAPES, programa antigo, tá? Tem, então, mestrado e doutorado em Física. Programa de pós-graduação em Ensino de Física, nota 6 na CAPES, ele era 5, faz o que acho talvez 2 anos, passou para a nota 6. Programa de pós-graduação em Ciências dos Materiais, ele é 5 na CAPES. Esse é um programa que envolve Instituto de Física, Instituto de Química, Engenharia de Materiais, possivelmente outras engenharias. Tá? Então, nós vamos avaliar aqui, mostrar os dados da avaliação de 3 programas. Todos os dados foram retirados, então, do painel de avaliação e nós optamos por nós achamos muito importante fazer a avaliação que fosse do período 2016/2 a 2019/2, pois são esses os dados que estavam disponíveis para o NAU, no painel de avaliação. Como toda estatística, é bastante importante que a gente tenha noção de quantos são os respondentes, né? Então, a gente queria mostrar para a direção, para os coordenadores, a primeira coisa é que talvez tenha que se investir junto aos alunos,
para que eles realmente sejam motivados a responder o questionário de avaliação. E aqui está dados comparativos da percentagem de respondentes da URGS e a percentagem de respondentes do IF. O IF em azul, a URGS em laranja, que a gente segue qualitativamente o mesmo comportamento que a URGS. Podemos dizer que na URGS nós temos chegamos a ter mais de 40% em 2017, de respondentes. Caímos aqui para um pouco acima de 30% em 2019, 2. A física está logo abaixo, pouco abaixo, talvez 2017, aqui com uma diferença de 10% nos respondentes. Mas a gente tem que entender que números são esses, e aqui o NAU já aproveitou dos dados do instrumento de avaliação de infraestrutura. A gente observou lá que para pós-graduação, o total de alunos de pós-graduação que estavam aptos a responder aquele questionário, cerca de 13.328, 20% responderam. No Instituto de Física, 224 alunos de pós-graduação eram aptos a responder o questionário, 50% de respondentes. Então, daqui a gente já tem uma ideia de que os alunos se motivaram mais a responder o questionário geral da universidade que o questionário de avaliação da pós-graduação. Ainda assim, os números aqui também são importantes, porque se nós pegarmos 20% dos respondentes de infraestrutura, a gente pode multiplicar isso aqui por 2, 26 mil, dividir por 100, portanto temos 2.600 respondentes, ao passo que no Instituto 110 respondentes por aí, que significa que o número de respondentes é importante para que a gente consiga ter uma compreensão de qual é a média, né? Quais são os valores, as notas médias dos cursos. Então, eu já vou apresentar aqui em termos das médias, então. Em termos das médias, a gente fez a opção aqui de apresentar, as notas vão de 1 até 5, né? Então, os alunos, eu vou mostrar o questionário de avaliação daqui a pouco, mas o questionário contempla lá 17 questões, você tem pontuação de 1 a 5, todas as questões têm o mesmo peso. E a gente observa que em azul aqui a gente tem a URGS, a média da URGS, vamos lá, está acima de 4,5, a da física é 4,5, um pouquinho acima de 4,5, mas ou seja, na verdade estamos na média, estamos justamente na média da URGS. Vou dar aqui uma ideia do desvio padrão, na verdade 0,75 é o desvio padrão para a URGS, o que significa que se tem muitas notas 5 com algum intervalo aí de 0,75 de dispersão para as notas da URGS, ao passo que no Instituto de Física a dispersão em torno da média aumenta um pouco mais, 0,9, isso por causa do número de respondentes, né? Então, se aumentarmos o número de respondentes na URGS, o desvio padrão deve diminuir e esses dados de médias se tornam mais confiáveis. É meramente nesse sentido. Então, aqui é só, qualitativamente, a mensagem para os coordenadores de pós-graduação aqui estamos bem, as notas de 1 a 5, estamos acima de 4,5 ou 4,5, significa que é uma boa nota, mas somos média, estamos na média da URGS. A gente ainda esmiuçou, nós temos aqui, então, são 3 programas, todos os programas têm doutorado e mestrado, né? Então, em azul mais escuro é o programa que é 7 na CAPES, o programa de pós-graduação em Física, em laranja é Ensino de Física, esse programa então é 6 na CAPES, em azul mais clarinho aqui, Ciência dos Materiais é 5 na CAPES. Bem, se a gente tem que prestar sempre atenção nos eixos aqui, estamos entre 4 e 5 no eixo vertical, significa que como a gente viu as nossas médias em torno de 4,5, 4,6, estão refletidas aqui. A ideia era que, como temos coordenadores dos 3 programas, eles poderiam ter curiosidade, como é que é o meu programa em si, em termos dessas médias. Em geral, a gente pode pôr aqui, então, média 4,5, 4,6, e há uma leve dispersão dado aos cursos, mas há coisas interessantes. Vamos supor, nós vamos ver, se a gente voltar no dado anterior, por exemplo, o desvio é muito pequeno, em termos de número mesmo, a gente poderia dizer aqui que eu tenho uma média para URGS, o azul escuro, 4,7, e para física
4, 5, a diferença é muito pequena se a gente pensa em termos do desvio padrão, mas aqui, por exemplo, 2018, 2 mestrados realmente puxam as notas um pouco para baixo, que significa temos ainda muito 5, porque a média é alta, mas algumas notas baixas levam a média para baixo e a gente sente a diferença quando compara com a média da URGS. Embora pequena, ela está ali, tá? Nos leva abaixo da média. A ideia aqui então, mas afinal de contas, né, a ideia, dado que esse panorama das médias gerais, ou seja, todas as notas em todos os quesitos, soma todas as notas, divide pelo número de respondentes, temos ali as médias, não é isso? Agora, vamos ver, a gente avalia, na verdade, o instrumento de avaliação contempla a avaliação do professor, são 5 blocos, avaliação do professor, avaliação da disciplina, avaliação da orientação, avaliação do programa e avaliação discente. Tá? Esses blocos, o bloco do professor e disciplina, né, eles refletem os dados do programa que ofereceu atividade de ensino para o estudante. Na orientação, ali são avaliados, então, o programa no qual o orientador do estudante está vinculado. Agora, tem um bloco aí que é a avaliação do programa e autoavaliação discente, e esse então refletem o programa ao qual o estudante está vinculado. Por exemplo, em ciências dos materiais, nós temos alunos da física, alunos da química, alunos das engenharias, né? Então as notas vão para o programa, quando é do programa vem para a física, mas quando é do professor vai para o programa ao qual o professor está vinculado. Tá? E como eu já disse antes, as notas são de 1 a 5, de 1 a 5, 5 máxima, 1 mínima. E aqui é muito importante porque nós vamos discutir à medida que a gente vai fazendo a apresentação aqui. Os coordenadores, por exemplo, falam assim, bem, mas quando é que o aluno começa a avaliar? Se eu tiver uma disciplina de um único aluno, ele avalia? Se ele me der uma nota 1, o que acontece? Não, essas normas são regidas pela decisão 03 de 2018 da CPA. E ali, na verdade, você vai ver que os alunos eles devem estar matriculados no programa no mínimo há 3 meses. Disciplinas com menos de 3 estudantes não são avaliadas, ou seja, as notas não entram na computação. Tá? Então, isso é bastante importante como informação para os coordenadores. Aqui, então, vou apresentar agora o questionário que os alunos respondem. Então, esse ninguém vai decorar, é natural, eu vou ter que mostrar dados lá, não vou ficar vai e volta, mas em termos, a grosso modo aqui, da questão Q1 a Q4, nós temos a avaliação do professor. Então, assim, aqui o professor utilizou metodologias adequadas ao conteúdo e nível de ensino. Q2, o professor trabalhou os conteúdos em nível de profundidade e atualidade condizentes com o nível de estudos e com os objetivos da atividade de ensino. Q3, o professor manteve postura de respeito e cortesia no trato com os discentes. Q4, o professor forneceu o retorno das atividades avaliativas. Q5, os conhecimentos desenvolvidos contribuíram para a minha formação. Essas questões são meio esperadas se eu estou avaliando a avaliação do professor, elas são questões que aparecem também nos questionários da avaliação da graduação, não há nenhuma expectativa em relação a essas questões, é natural que os coordenadores esperam que tenham noção de que essas perguntas sejam feitas para os alunos. Tá? A parte de avaliação da disciplina, né, eu acho que os conhecimentos envolvidos contribuíram para a minha formação. Depois vem então um bloco que é da questão Q6 a Q9, é a avaliação da orientação em si. Tá? Aqui eu tenho que ressaltar que alguns estudantes falam assim, bem, mas espera aí, como é que eu avalio o orientador? Meu orientador vai ver a minha avaliação, não sei como é que isso se processa, talvez, não sei se o orientador vê como é que ele foi avaliado pelo aluno, mas a questão é que nós vamos perceber, esse é o bloco onde nós temos as melhores avaliações. É muito interessante, as notas aqui realmente são muito altas, né? Mas em si, o orientador contribuiu para o desenvolvimento de minhas pesquisas, o orientador me tratou com respeito, recebi orientação e incentivo para a divulgação dos resultados da pesquisa, o orientador me incentivou a participar de eventos científicos. Tá? E aí vem todo um bloco, e esse é bastante importante agora, é a avaliação do programa, que são das questões
Q10, a questão Q16. A Q11, o programa disponibilizou infraestrutura e insumos necessários para a realização de pesquisas de campo ou de laboratório. É muito interessante porque essa é uma questão que a gente pode ligar com o instrumento de avaliação da infraestrutura, por exemplo, e ver como foram as respostas dos estudantes de pós-graduação para aquele instrumento. A questão Q12, o programa ofereceu conteúdos e práticas apropriadas para a minha formação como pesquisador docente? Q13, o programa possui inserção internacional e ou políticas de mobilidade acadêmica? Essa é uma questão que vai ser bastante importante. Nós vamos ver diferença nas respostas para os 3 programas de avaliação de pós-graduação que eu vou mostrar, né? Depois, Q14, o programa disponibilizou informações claras, completas e atualizadas sobre suas normas e procedimentos? Q15, o programa disponibilizou conhecimento sobre metodologia científica? Q16, o programa ofereceu uma cultura de sustentabilidade ambiental, social e econômica? Tá? E por fim, a questão Q17 é uma autoavaliação. A minha participação no grupo de pesquisa contribui para o desenvolvimento da minha tese de dissertação. É bastante interessante dizer aqui que, veja bem, nós temos programas né, os alunos fazem a avaliação dos programas de pós-graduação, os coordenadores dos programas, pelo menos na física, não vou generalizar, talvez valha para alguns outros naus, os coordenadores não sabem quais são, onde é que o programa, em que quesitos os programas estão sendo avaliados. Por exemplo, na questão Q16 foi muito surpreendente para a gente, porque eu vou voltar com a questão Q16. O programa ofereceu uma cultura de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Particularmente, como coordenadora do NAU, falei, como é que eu respondi essa questão? Não sei. Tá? Após a apresentação, o coordenador do programa de pós-graduação em física, o programa nota 7 da CAPES, ele é um programa de altíssimo nível, tá? O coordenador disse assim, bem, eu não sei o que eu responderia nessa questão, tá? Então, isso aqui é um alerta, né? Porque também a gente leva dados de avaliação para os gestores, mas a gente traz como retorno como é que são os questionários de avaliação, o que significa essa questão Q16, né? E então eu vou passar agora para as avaliações em si, tá? A ideia aqui não é ir para realmente os números em si. Cada programa de pós-graduação vai ter as suas particularidades. Então, eu não vou realçar as particularidades, a ideia nossa aqui é mostrar como é que a gente apresentou e qual foi a repercussão dessa apresentação, mas há sim situações aqui que eu acredito, que a gente acredita, o Nau da Física acredita que sejam mais gerais do que talvez possa parecer, tá? Aqui, então, assim, só para ter uma ideia, veja, na linha mais grossa aqui, eu estou fazendo aqui, colocando as médias, né, das notas, então, por questão. Então, Q1, Q2, Q3, Q4, por exemplo, são as questões do questionário, são 17 questões, é muito fácil, Q17 é autoavaliação, esse bloco aqui de Q6 a Q9 é a avaliação da orientação. No programa de pós-graduação em física, esses orientadores são os professores que acabam dando também as disciplinas. A avaliação das disciplinas está nesse primeiro bloco aqui, tá? Que vai de até a Q5. E depois, essa parte aqui, onde a gente acaba tendo uma certa dispersão em torno da média realmente, quero dizer, há uma dispersão, né? As notas não são tão mais parelhas, como é o caso desse bloco da avaliação da orientação. Nesse caso aqui é a avaliação do programa. Então, na apresentação, o que a gente tentou realçar são as questões nas quais a gente sabe que está perdendo nota. Por exemplo, a Q4 aqui, eu vou realçar os dados aqui de 2019-2, mas é importante ter uma noção da sequência histórica. O que é recorrente, o que é, por exemplo, uma nota pontual, né? E a questão Q4 é se o professor forneceu o retorno das atividades avaliativas, tá? Então, aqui pode ver que, pelo menos no último semestre, não foi o caso, assim, a nota está abaixo de 4. A gente vê aqui, olha, em azul escuro, 2016-2, em 2016-2, a questão Q11, o programa disponibilizou infraestrutura e insumos necessários para a realização de pesquisas de campo ou de laboratório. Nós vamos ver, 2016-2 são os primeiros dados que aparecem no painel de avaliação. Não sabemos ainda o que houve, se houve alguma troca, mas tanto os dados de graduação como de pós-graduação flutuam muito
para 2016-2. De qualquer maneira, está aqui a questão que é 16. O programa favoreceu uma cultura de sustentabilidade ambiental, social e econômica? Tá? Então, veja bem, lá em 2016-2 está abaixo de 3,6, não é isso? Mas há uma tendência de melhora, pelo que parece. Mas observa bem que esse daqui são as médias por questão do doutorado em física. Uma coisa que nós vamos perceber aqui nesses dados e chama atenção é que quando a gente vê o doutorado, o aluno doutorado já chegou, está há mais tempo no programa, é muito comum na física que o aluno faça mestrado e doutorado na sequência, tá? Então, há uma diferença nos resultados da avaliação, a gente vai ver agora quando a gente fala de doutorado e mestrado. Algo que é não tão recente, mas há um aumento de estudantes que estão vindo de outros estados, porque agora a gente tem um programa, na verdade, uma avaliação, um exame unificado de avaliação da pós-graduação. Então, esses alunos fazem um exame nacional, eles vêm com as notas, os que têm as melhores notas acabam conseguindo bolsa. Então, há assim um fluxo de estudantes que estão vindo de outros estados, e quando eles chegam no mestrado, eles não conhecem a estrutura da universidade, não conhecem os programas, de fato, como é que as coisas funcionam aqui no Instituto de Física. Então, a gente vai sentir isso vai ser reflexo, então, na avaliação, principalmente na parte do programa, tá? A avaliação do programa de pós-graduação. Tá? Então, isso é chamar a atenção realmente dos gestores. Vou então para os dados do mestrado. Pode ver bem, a orientação, a parte de orientação ainda, ela ainda está bem, na verdade. Se vê a média aqui está 4,8, entre 4,8 e 5,2, a gente vê que ela está praticamente quase que 5, mas aqui os dados, a avaliação do programa realmente ela flutua bastante semestre por semestre, né? E a gente vê aqui, pode ver que nós chegamos a ter nota praticamente um pouco acima de 2,8, tá? Foi em 2016, 2, e na questão, novamente, o programa favoreceu uma cultura de sustentabilidade. A outra questão que aparece nos vários programas é a questão Q4, acerca do retorno das atividades avaliativas, tá? Então, novamente, a parte de orientação em si é boa, né? E lembra que os mesmos professores são orientadores, são os professores que ministram as disciplinas, aqui a avaliação da disciplina e aqui a avaliação do programa. Tá? Então, porque assim, a gente tem os números, o que puxa uma nota para baixo? Porque a maioria, veja, como a média está acima a média é alta, na verdade, nossa média é 4,6, digamos assim, ela é alta, se a gente sabe que o maior número seria 5, mas assim, o que está puxando esses números realmente, então, para baixo? Tá? Então, aqui nós fizemos uma parte agora, nós fizemos uma seleção dos comentários. Os comentários dos alunos são livres, eles fazem os comentários e dão certas notas. A maioria dos alunos não coloca comentário. Quando um aluno chega a colocar comentário, porque a situação realmente é crítica, e quando ele dá o comentário, é porque a nota realmente é muito baixa, em geral. Tá? Então, são os comentários que vão de 2016-2 a 2019-2. Nós optamos por selecionar alguns comentários que podem refletir alguma situação que talvez também aconteça em outros programas, tá? E aí, então, eu vou partir para os comentários. Tá? Os trechos foram extraídos dos comentários dos alunos, a gente evita nomes e nós também procuramos evitar situações que permitissem identificação de professores, né? Então, tivemos esse cuidado. Vamos lá, eu vou começar assim. Aqui você vai ter a impressão de que certas coisas são repetitivas. E sim, essa era a ideia. O relato foi feito antes de agrupar os comentários. Esse é um tipo de comentário que fala das avaliações, portanto, vamos colocá-los todos juntos. Aí a gente poderia passar a impressão de que eu tenho uma turma, são 30 alunos nessa turma, e todo mundo disse que o professor não entrega as atividades avaliativas. Essa é uma sensação. Sim, isso acontece. Tá? A outra é, semestre após semestre, você observa que esse comentário está aparecendo. Então, muda professor, eventualmente, ou muda o semestre, pode ser o mesmo professor, e isso compete, então, ao coordenador de pós-graduação, observar como é que ele vai resolver essa situação. Mas a ideia, essa recorrência foi usada de maneira proposital na apresentação, tá? Para que se pudesse observar a recorrência no sentido de vários alunos respondem a mesma coisa e também a recorrência
temporal, semestre após semestre, a coisa se repete. Então, está aqui, vamos lá. Ele não corrigiu metade das listas, não pensou sobre uma possível recuperação. Então, essa aqui entra naquele quesito, naquela questão Q4, que se trata realmente da devolução das avaliações, ou como que se lida com as avaliações, onde a gente realmente sempre tem uma nota que puxa a gente para baixo, tá? Não dava para tirar dúvidas com a professora, pois não as respondia e nem com a monitora. Piadas desmerecendo experimentais durante as aulas. Bem, na física existe os físicos teóricos e os físicos experimentais. Eu fiz física dentro desse contexto que se fazia piadas entre um grupo e outro, mas o pessoal mais jovem hoje já não é tão tolerante, eles realmente não gostam. Os alunos, numa mesma turma, você tem aluno fazendo mestrado, doutorado em física teórica, mestrado, doutorado em física experimental, e não, esse argumento é bastante recorrente. Tratava as dúvidas dos alunos como se fossem banais e absurdas, demorava muito para corrigir e suas correções eram incoerentes, a professora não preparava as aulas, sala de alunos de mestrado e doutorado absurdamente lotadas. Outro semestre. Foi um pouco repetido do que havíamos visto na graduação. Os conteúdos continuam os mesmos da graduação. Aqui, certamente, são alunos da mesma turma. Por vezes, o professor se estressava com perguntas e questionamentos durante a aula. Não recebi nenhuma justificativa da nota que recebi. Então, comparado ao que eu li antes, isso aqui aconteceu de novo num outro semestre. Tive alguns problemas com a legislação sobre orientadores no início do mestrado, justamente onde a gente tem uma dispersão muito grande lá nos valores da média, é a avaliação do programa, o aluno chega, ele não conhece o programa, ele não fez graduação em física aqui, e ele não tem essa informação, às vezes, acessível, não está na página, e a gente acaba sendo mal avaliado por isso. Tá? Depois, muito obrigada. Agora nós vamos, ainda continuando do doutorado em programa de pós-graduação em física. O professor deixou a desejar, pois as avaliações consistiam de listas e provas. As listas foram entregues posteriormente. Somente transcrevi o livro-texto com uma explicação ruim. Demorou muito para retornar. Isso, de novo, as atividades avaliativas. Terminou o semestre e não sei minhas notas. Então, veja, aquela questão que os professores são os mesmos orientadores, quando vão para a aula, é natural que se possa justificar, eles têm todos o trabalho de orientação, isso e aquilo, e acabam demorando para retornar as avaliações, tá? E a gente realmente, o programa acaba sendo penalizado nesse quesito, né? Infelizmente, só entregou as listas no final do semestre, isso já é um outro semestre. Tá? Isso foi muito ruim porque dessa forma não sabíamos o que melhorar nas listas seguintes e nem o que esperar da nota final. É comum na física, nas disciplinas, a gente dá aula, passa lista de exercícios para os alunos, eles trabalham nas listas, eles devem retornar as listas, a gente tem noção, eles vão trazer dúvidas, a gente tem noção de onde é que eles está faltando o conceito, né? Mas se o professor demora para entregar, fica difícil para o aluno saber se fez certo ou não. Sou obrigada a fazer as cadeiras de conteúdos que já aprendi na graduação. Quando eu li anteriormente, era de um semestre anterior. Então, aconteceu novamente. O professor apresentou um PDF do livro usado na sala de aula e apresentou o conteúdo lendo. Forneceu o retorno das 5 avaliações nas últimas semanas de aula, prejudicando os alunos. Não recebemos as listas e nem o trabalho corrigido. Seria interessante disponibilizar mais recursos nas salas, mesas, tendo em vista que algumas mesas não dispunham de computador, nem mesmo o sinal de Wi-Fi funcionava corretamente. E por fim, a questão Q16, onde parece que a gente está sendo bastante penalizado, que é a seguinte: a questão da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Nada foi explicitado diretamente. Acredito ser falha do programa nesse quesito. E aí sim, é muito interessante essa questão, porque, veja, para os alunos que fazem física experimental, quando eles entram, chegam nos laboratórios, eles aprendem como lidar com descarte de material químico, como operar as máquinas. Os alunos que fazem teoria, está na nossa impressora, não desperdice papel, mande PDF, já houve toda uma campanha no sentido de evitar consumo de papel nas impressoras.
A gente sai do prédio da física, tem lixo, é reciclável, não é reciclável. Ou seja, o que é a questão de sustentabilidade social, ambiental e econômica no questionário de avaliação? Ela deveria ser abordada no programa ou todas essas atividades que envolvem toda a instituição como em si poderiam ser avaliadas nesse quesito? Esse foi o questionamento, por exemplo, do coordenador de pós-graduação do programa, então, de pós-graduação em física. Eu vou passar agora, então, rapidamente, nós apresentamos os dados dessa maneira, nós mostramos números, portanto, as conclusões são tiradas baseadas nos números, mas os comentários são fundamentais para que a gente entenda onde é que os números são mais baixos. Eu vou passar rapidamente pelos dois outros programas, para a gente ter uma noção como muda de programa para programa. Tá? Aqui está, então, ensino de física. O ensino de física é um programa mais recente, programa pós-graduação mais recente no Instituto de Física, ele é nota 6, e aqui assim, a linha mais escura são os dados do semestre 2019-2, o que a gente observa aqui, por exemplo, nesse programa em específico, se questiona bastante a questão Q13, o programa possui inserção internacional ou políticas de mobilidade acadêmica? A questão toda é que no programa de ensino de física, por exemplo, as publicações, as revistas de impacto no programa são revistas nacionais, né? Então, assim, quando essa pergunta ela tem a mesma validade para o programa de pós-graduação em física, que é um programa muito bem estabelecido e que os alunos viajam, apresentam trabalhos em congressos internacionais, compara com um programa que é recente, nota 6 na CAPES, cujo foco são as revistas de ensino nacionais. Então, essa é uma discussão que deveria ser apresentada para os alunos, no mínimo, para avaliar essa questão, ou vale ou não se aplica, ou, na verdade, ele não pode dizer, não existe, eu nunca me falaram sobre conferências internacionais. Elas são raras na área e ultimamente, alguns alunos ainda têm conseguido ir. Então, isso é interessante, esse tipo de discussão com o coordenador de pós-graduação. Está aqui o mestrado, da mesma maneira que como para o programa de pós-graduação em física, sempre o programa de ensino em física, na verdade, ele está melhorando. Foi uma briga muito grande dos coordenadores para fazer com que o programa passasse de 5 para 6 na CAPES, e a gente observa que a avaliação está melhorando. Há professores ministrando disciplinas específicas agora de ensino de física, né? Mas ainda assim pode ver que o questionamento é isso. O programa possui inserção internacional ou políticas de mobilidade acadêmica, e a questão 16, novamente, o programa favoreceu uma cultura de sustentabilidade. Ela aparece aqui também, tá? Os alunos do ensino de física aparentemente não gostam muito de comentários, mas os comentários, quando a nota puxa para baixo, é isso, ó. Foi com 3.3, mas está aqui: incentivou a divulgar os resultados formais de artigos, no entanto, não houve incentivo para a participação de eventos. Esse é um comentário de um dos alunos. E a questão também da parte da estrutura de informática, né? Não é viável que toda aula tenha que se investir tempo em formatação de projetor digital, sempre, porque está sempre desconfigurado. Esses alunos têm um prédio específico para as aulas de ensino em física, tá? E aí apareceu também no instrumento de avaliação da infraestrutura, porque há um certo questionamento sobre as condições, computadores precários, não funcionam, esse tipo de coisa. Por fim, vou para o programa mais recente, o que tem a nota 5 na CAPES. Veja, aqui é muito claro, aqui a gente está no doutorado, mesmo no doutorado, a avaliação da parte do programa, ela é bastante penalizada, ela está aparentemente com melhora nos últimos semestres, mas talvez nem tanto. Em vinho aqui a gente tem os resultados de 2018-2, e o programa favoreceu uma cultura de sustentabilidade. Novamente, pode ver que aqui nós chegamos à nota 2.6, abaixo de 2.2 aqui, talvez 2, né? Então, essas notas acabam realmente puxando as médias para baixo. A mesma coisa no mestrado essa grande dispersão, o mestrado em ciências dos materiais, veja, a avaliação dos orientadores é sempre boa, a avaliação da disciplina tem dispersão e a avaliação do programa. Novamente aqui, a gente vai ver aqui, olha, a questão no mestrado em si, é onde os alunos de mestrado talvez sofram mais, eles chegam e desconhecem o programa, né? O programa disponibilizou informações claras, completas e atualizadas sobre suas normas e procedimentos, tá? Ela acaba sendo mal avaliada.
Por fim, então, vou rapidamente para o programa pro Ciências dos Materiais. Faltam computadores ou verbas para aquisição de PCs para os alunos. A gente utiliza máquinas pessoais ou precárias ou emprestadas. Não tenho conhecimento sobre como utilizar os recursos do PPG para aquisição de materiais, por isso a avaliação acaba indo para baixo. Slides confusos e mal acabados, isso aqui é sobre o professor. Dar aula não deveria ser considerado um favor aos alunos, como nos foi dito em aula. Professor dizer que as professoras XY estavam fazendo favor ao dar aula para nós me causou raiva e tristeza. Essa informação é importante para o coordenador, porque ele pode, eventualmente, repensar. Professores, um pouco rude, sem paciência, não escutava as dúvidas dos alunos, raramente apareciam oportunidades internacionais. Esse é um programa nota 5 na CAPES, né? Então, se esse aluno se compara com os alunos do programa de pós-graduação em Física, que é 7 na CAPES, é natural que eles se sintam prejudicados. A questão da sustentabilidade ambiental, social e econômica, nunca vi nada nesse sentido na pós. Como o programa conta com apenas uma sala de aula, poderia contar com data show e computador mais modernos. O site é confuso e muitas vezes está desatualizado. Então, é justamente a parte de informação sobre o programa, né, as dificuldades que os alunos de mestrado têm para saber quando chegam, o que pode acontecer, como é que funciona a pós-graduação, alguns quesitos no sentido da aula em si, né, e reclamações novamente sobre a qualidade de Wi-Fi e computadores. Por fim, como mensagem então para os gestores, a média geral dos cursos de pós-graduação do IF segue a tendência de crescimento da URGS, mas se mantém abaixo da mesma. As questões relativas aos orientadores, Q6 a Q9, estão bem pontuadas em todos os programas, seguidas por uma certa flutuação nas questões relativas aos docentes, Q1 a Q4. A questão Q4, que avalia o retorno das atividades avaliativas, deve ser trabalhada com os docentes. As piores pontuações são oriundas dos mestrados, em particular nas questões relativas aos programas de pós. Os alunos devem avaliar, por exemplo, a questão Q16, né, sustentabilidade, se o programa favorecer uma cultura de sustentabilidade, e muitos alegam nunca terem ouvido nada a respeito. Há situações recorrentes em relação à postura de alguns professores quanto à questão de respeito e cortesia no trato com os discentes. Há queixas acerca de espaço físico e da falta de recursos de internet e computadores. Isso também foi apontado no relatório de infraestrutura. Tá? Por fim, muito obrigada pela sua atenção. Só quero terminar dizendo que é um relato da atividade em si. Ela trouxe uma discussão muito, muito ampla, na verdade, depois com os gestores e agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigada, muito obrigada.